Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre um termo muito importante, mas ao mesmo tempo muito polêmico, que é o conceito de globalização. Esse conceito é um conceito que parece ser fundamental para várias ciências humanas, mas principalmente para a geografia e para as relações internacionais, inclusive porque esse campo de conhecimento parece de uma forma ou de outra tirar a sua justificativa de existência, inclusive, do fato de que vivemos num mundo globalizado, de que a gente está num mundo hiperconectado e que, portanto, a reflexão e a ação em termos de relações internacionais se torna importante. Eu queria abordar com vocês esse tema, principalmente pelo fato de que há uma multiplicidade de conceitos. Nesse sentido, o conceito de globalização se encaixa naquilo que a gente chama de conceitos polissêmicos. O que são esses conceitos polissêmicos? São conceitos que têm inúmeras possibilidades de significado. E esses conceitos eles não têm, de uma forma ou de outra, uma rigidez conceitual, né? E, portanto, não tem o mesmo significado para todas as pessoas. Isso me parece ser importante porque a globalização é um desses conceitos que a gente usa em geopolítica, em segurança internacional, em relações internacionais, que, de uma forma ou de outra, acabam trazendo inúmeras possibilidades de significado, também pelo fato de que a gente usa eles de uma forma vulgar. E quando eu falo de uma forma vulgar, eu não estou fazendo um julgamento moral aqui, eu estou falando que a gente usa no cotidiano. É um desses termos que vão surgindo como pós-verdade, fake news, que vão surgindo no noticiário, que vão surgindo em revistas especializadas, mas não acadêmicas, e que depois começam a ser apropriadas e começam a ser trazidas de uma forma ou de outra para a discussão acadêmica, confundindo um pouco os pressupostos. A gente enxerga isso mesmo no próprio conceito de geopolítica. Quando a gente fala em geopolítica, às vezes a gente não tem muito claro na nossa cabeça o que a gente está chamando de geopolítica. Esse é um desafio muito grande para a nossa área. Mas quando a gente fala de globalização, é interessante a gente pegar tanto a genealogia desse conceito, quanto o que ele significa, para pensar que, de repente, até o próprio processo de desglobalização, que alguns autores estão defendendo agora, pode depender de uma definição que a gente tenha de globalização, ou, como falam os franceses, inclusive de mundialização. Bom, vamos trazer esse conceito de globalização, então, a sua origem. O conceito de globalização, ele começa ali na década de 70, década de 90, década de 80, né? Quando a gente tem um fenômeno econômico muito importante, que é a transnacionalização da economia. Isso significa que a produção econômica, ao contrário do que acontecia ali entre o século XIX e metade do século XX, a produção econômica e, sobretudo, industrial, não vai acontecer apenas dentro do território do mesmo país. Ou seja, esse país ele não precisa se preocupar em ter todas as matérias-primas. Esse país ele não precisa se preocupar em ter toda a mão de obra. Isso deixa de ser um pouco uma preocupação dos estados e passa a ser uma preocupação das empresas. Isso acontece por dois movimentos, dois movimentos muito importantes, mas muito pouco discutidos e debatidos em relações internacionais de uma forma séria, que é a expansão dos dois modelos ideológicos, políticos, econômicos durante a Guerra Fria. Quando a gente fala de capitalismo e socialismo, o que a gente acaba falando de uma forma ou de outra em geopolítica, em relações internacionais, é da oposição entre Estados Unidos da América e União Soviética. E isso tendencialmente traz alguns problemas, principalmente no nível conceitual. Porque quando a gente fala da Guerra Fria apenas como uma oposição entre Estados Unidos e União Soviética, a gente faz uma série de acepções, a gente traz com esse conceito, com essa ideia, uma série de consequências analíticas que a gente vai achar que são consequências políticas, como o fato de que outros países não importavam, como o fato de que tratava-se apenas de uma disputa diplomática e, no fim, como a gente tende a personalizar os estados, que isso acabaria virando, de uma forma ou de outra, apenas uma disputa de egos entre quem era melhor e quem não era, e que isso virava uma questão de opinião. Mas, na verdade, se a gente analisar a geografia das relações internacionais
da Guerra Fria, a gente vai perceber que esse momento, pós-Segunda Guerra Mundial, também é um momento muito importante de internacionalização de um tipo de economia. Porque a transnacionalização da produção, e isso é um aspecto muito importante para a gente falar, não foi um privilégio da economia capitalista. A economia socialista também se transnacionalizou, ela também se internacionalizou. Né? A economia chinesa, a economia soviética, a economia cubana, a economia do Vietnã, da Coreia do Norte, enfim, estavam conectados entre si, numa lógica muito parecida daquela que a gente chamaria de globalização. Então, talvez um primeiro verniz que a gente tem que tirar desse conceito é essa ideia inovadora da globalização, de que a globalização, para valer, seria apenas a globalização do sistema capitalista após anos 90. Bom, essa é a primeira camada que a gente tem que tirar aí desse processo. Né? Essa transnacionalização da economia, portanto, que acontece tanto no bloco capitalista como no bloco comunista, da década de 70 em diante, vai, digamos assim, trazer a necessidade de debater como que diferentes sistemas jurídicos, diferentes sistemas econômicos, diferentes características de mão de obra ou de mercado consumidor acabam influenciando decisões estratégicas a serem tomadas agora em pequenos centros. Né? E um início de uma divisão muito importante, que vai ter o seu efeito principal na crise econômica financeira internacional de 2008, de divisão da economia real e da economia virtual. Ou seja, a produção mesmo, né, de bens de consumo, de bens de capital, ela começa a estar geograficamente muito distantes dos centros decisórios dessas empresas e da economia criativa ligada a ela, a economia virtual também, ou seja, desde das ações em bolsas, né, as ações das empresas, o mercado financeiro, mas também o design, também a pesquisa e o desenvolvimento, também o desenvolvimento de sistemas e tudo mais, que vai se tornando cada vez mais afastado, cada vez mais especializado e cada vez mais micro. Esse termo micro para nós é muito importante, porque a globalização ela traz uma ideia muito importante de capilarização. Isso faz com que a gente entenda, por exemplo, a eleição do Donald Trump e do Jair Bolsonaro, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como um movimento anti-globalização. Porque, na verdade, a base de apoio dessas campanhas eleitorais, em 2016 e 2018, foi muito pautada nisso que chama-se de antiglobalismo. Mas que, na verdade, tem uma consciência muito clara dos efeitos da globalização nessas comunidades que ajudaram a eleger tanto Donald Trump como Bolsonaro. Quando a gente fala, por exemplo, do caso dos Estados Unidos, a transnacionalização da economia fez com que empregos fossem perdidos nas áreas mais ligadas à produção de bens de consumo. Tanto que não se fala mais de Iron Belt, né, do cinturão de ferro, que era o cinturão metalúrgico lá dos Estados Unidos. E sim, já há algumas décadas de Rust Belt, né? Então o cinturão de ferro virou um cinturão de ferrugem, porque já várias cidades são cidades fantasmas, perderam em qualidade de vida, mas e isso revela de uma forma ou de outra uma característica muito interessante, porque as demandas daqueles mais afetados pelo processo de globalização nos anos 90, não acesso a empregos, redução da qualidade de vida, falta de característica decisória, vira de uma forma ou de outra parte do discurso antiglobalista depois da crise de 2008. Né? Então esse aspecto ele é um aspecto muito importante e ele demonstra que qualquer globalização, e não só aquela que a gente viveu nos anos 90, que é a chamada globalização, né? Ela tem essa característica de capilarização. Ela ocorre por redes. E nesse sentido, a Doreen Massey, que é uma geógrafa, fala do sentido global do lugar, que necessariamente as pessoas elas vão sentir os impactos desses processos lentos, longos e estruturais, mas que de uma forma ou de outra elas vão sentir isso de maneiras completamente diferentes. Então, se para algumas pessoas essa globalização significou liberdade, para outras pessoas essa globalização significou insegurança, angústia. E o medo, advindo do terrorismo, é uma das principais características da geopolítica das emoções, pelo menos do Ocidente, e mais recentemente de países do Oriente Médio, em razão do ISIS, né, do Estado Islâmico, também naquela região, no Sri Lanka, enfim, em várias regiões do mundo que sofrem com grupos terroristas, como efeitos, né, sentidos
da globalização. Acho que esse é um aspecto muito importante para a gente pensar que toda a globalização ela é diferencial. Ela não tem uma atuação em zona, ela tem uma atuação em rede. E nesse sentido, a diferenciação que o professor Rogério Hesbert faz entre território zona e território rede parece ser muito interessante. Porque essa sensação de que o Estado não consegue controlar direito à economia em razão do mercado global traz justamente a visão desse paradoxo, né? Uma economia que não é mais organizada pelo Estado. Só que o que a gente consegue enxergar é que muitas atuações dos Estados favorecem tanto a atuação em rede quanto a atuação em zona, que é um paradoxo que parece ter sido resolvido pela China, por exemplo, que está caminhando para ser uma produtora de tecnologia e de bens de capital e não mais de bens de consumo, ou seja, né, dando um avanço no seu processo de industrialização, justamente em razão da intervenção do Estado. Né? Acho que é um aspecto importante, porque geralmente, lá nos anos 80, teve até um texto do Kenichi Omai falando do fim do Estado-nação. Só que os Estados-nação, principalmente aqueles centrais que se beneficiam mais ainda das decisões em pesquisa e desenvolvimento, design, mercado financeiro, o seu PIB é formado muito por essa economia virtual. Então, a gente fala em globalização, só que às vezes a gente esquece da primeira parte, que daí seria a última camada que eu queria trabalhar com vocês, que essa ideia de global é diferente da ideia de total, né? Quando a gente fala em globalização, quando a gente fala de algo global, é algo que acaba afetando a todos no mundo, né? Mas não afeta a todos no mundo da mesma forma. E esse é um aspecto muito importante, porque as mudanças climáticas, por exemplo, são uma questão global, mas elas afetam lugares diferentes, de formas diferentes. Aqui em Curitiba, por exemplo, as mudanças climáticas estão fazendo com que a gente tenha menos chuva. Portanto, enfrente uma situação de racionamento como fazia muito tempo que a gente não enfrentava. Então, há alguns aspectos importantes a serem pensados se essa globalização ela consegue alterar a realidade de todos os espaços do mundo, portanto, sendo global, todos os espaços geográficos onde há as pessoas, mas dando os seus benefícios apenas para alguns grupos e não para toda a humanidade. Esse debate é um debate já meio batido, mas eu acho que ele sempre é muito relevante, porque quando a gente debate questões internacionais, a gente raramente faz essa análise diferencial. E, principalmente nos últimos anos, desde a crise financeira de 2008, como a ONU tem apontado, essa desigualdade tem se construído dentro dos países. Essa divisão, essa polarização política, o choque entre gerações, pode não estar acontecendo apenas em razão da internet, mas pelo fato de que os jovens, de repente, se beneficiam de uma outra maneira do que as pessoas mais velhas, que estão vivendo muito mais do que viviam até os anos 80, por exemplo. Né? Ou acessos maiores para quem tem educação superior do que para as pessoas que não têm educação superior. Então, essa fratura, como diz o Instituto da ONU para Pesquisa em Desenvolvimento Social, o UNRISD, lá em Genebra, essa fratura social ela tem que ser analisada não só, ela pode ser uma chave de compreensão, não só para a nossa globalização, mas para vários momentos em que há uma expansão de um modo político, ideológico, econômico. Nesse sentido, a gente tem que recuperar, de acordo com os nossos colegas historiadores, que há várias globalizações, e há várias mundializações, há várias expansões de sistemas, né, que se tornam ora sistemas mundo, ora não se tornam sistemas mundo. E nesse sentido, a expansão portuguesa, ibérica, né, espanhola, desde as grandes navegações, constitui um primeiro movimento de mundialização que vai avançando em direção ao espaço mundial. E hoje a gente falaria de mais um processo. Né? Alguns falam em quarta ou quinta globalização, enfim, mas que se expandem e podem retroagir. Então, o processo de desglobalização talvez também não seja tão radical como parece, né, o termo sensacionalista desglobalização. Porque se houve uma tendência na globalização é que tanto a direita como a esquerda, como tratam tanto o Milton Santos quanto o Slavoj Žižek, ela prometeu ser a solução para todos os males. Então a gente acha que a solução para a globalização é globalizar ainda mais. E a gente fica muito assustado quando há processos como guerra comercial entre Estados Unidos e China, ou também desenvolvimento de vacinas de forma contra o Covid-19 de forma isolada, ou ainda com pactos de segurança, pactos econômicos, que são feitos de forma regionalizada apenas. Né?
Esse conceito, falei, como sempre, para não falar nada, mas esse conceito é um conceito polêmico, polissêmico, como eu já tinha dito, e que, portanto, a gente tem que construir, de repente, uma crítica pós-globalização, ou desglobalizatória, ou hiperglobalizatória, e aqui fica o debate para vocês, se vocês concordam ou discordam. Coloque aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, e até semana que vem, pessoal.